Olá, está no ar o Opinião Livre. Quando falamos da luta negra contra o racismo, é preciso lembrar de pessoas que desbravaram caminhos para que as gerações seguintes tivessem mais possibilidades de mostrar que direitos e oportunidades são para todos. Ruth de Souza é uma dessas mulheres. Ela enfrentou com elegância as diferenças raciais, sociais e de gênero e merece o respeito e o destaque de uma biografia que joga luz aos 100 anos de uma vida totalmente entregue à arte cênica. No Opinião Livre de hoje, eu converso com o jornalista Igor Kassab, autor do livro Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes, 100 anos de história. Um livro que conta a trajetória de mais de 70 anos de carreira profissional da atriz considerada a primeira-dama negra do teatro, cinema e televisão do Brasil. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui. Olá, Silvia, é um prazer para mim estar contigo. Igor, por que você resolveu escrever esse livro? Qual a sua relação com a Ruth? Olha, primeiro uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Eu era ainda muito criança quando vi as primeiras participações de Ruth de Souza na televisão. Eram participações especiais, ela já não fazia trabalhos assim inteiros, do começo ao fim. E foi me encantando o olhar dela. Ruth tinha um olhar muito forte, muito penetrante. Um pouco depois eu comecei a ler entrevistas dela, pesquisar em livros que falassem algo sobre ela, e aí foi me encantando saber o quanto ela é pioneira na arte da representação. E quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, aí sim eu tinha um pretexto para poder fazer a nossa primeira entrevista, e assim foi o nosso primeiro contato. E existe aí, né, eu já falei na abertura, a importância, né, de uma mulher como ela, mas qual a importância de uma biografia como essa no resgate cultural brasileiro? Olha, a maior importância é conhecer uma personagem histórica que fica para sempre marcada como um símbolo da luta para derrubar os preconceitos raciais. Porque Ruth, em várias frentes, né, seja no cinema, na televisão, no teatro, ela derrubou estereótipos, ela desconstruiu os preconceitos com relação ao ator negro, porque até então muitos atores negros não tinham a devida importância, não davam a devida importância para esse ator negro para interpretar personagens que fugissem do ambiente servil. O personagem negro, era estigmatizado como servil. Então, a escrava, a dama de companhia, mãe de santo, um moleque de recados. Então, essa ideia, essa concepção que a sociedade criou acerca do papel do negro fez com que surgisse pessoas como Ruth a fim de derrubar esse estigma. E a biografia, né, ter uma biografia dessa atriz é mostrar a importância de uma mulher que enfrentou os preconceitos raciais de gênero, porque ser mulher também, ser uma atriz também era motivo de preconceito, não era uma profissão bem vista pela sociedade. Ela mesma falou no depoimento que deu a mim que a mulher era considerada uma perdida, a mulher que fizesse teatro. Então, a gente vê várias frentes, né? A questão racial, a questão econômica, ela era uma menina pobre, sonhadora, que teve que lutar contra muitas coisas para ser quem ela sempre sonhou em ser, uma atriz. Então, a biografia dela pode trazer a esperança de tantos caminhos abertos na vida artística e social. Bom, agora que você falou, né, quando você teve o contato com ela e com o depoimento, como é que foi esse momento? E você deu uma pincelada aí, mas quando ela começou, qual era o cenário do racismo do Brasil e como foi a resposta do público? E você já falou, né, que ela sempre quis atuar, então fala um pouquinho esse começo, esse encontro com a Ruth de Souza. O começo foi no Teatro Experimental do Negro, em 1945. Ruth fez parte do primeiro grupo de atores negros no Brasil. Era um teatro amador, mas foi um teatro que aglutinou muitas ideias, não só artísticas, mas de alfabetização do povo negro, expressão corporal, danças, folclore brasileiro. Então, foi um grupo muito importante para abrir diversos caminhos para artisticamente e socialmente para o povo afrodescendente.
e ela começa nesse teatro, fazendo peças muito importantes, né, como de dramaturgos estrangeiros, como Eugene O'Neill, como Albert Camus, dos brasileiros, Nelson Rodrigues escreveu O Anjo Negro para o grupo do Teatro Experimental do Negro. Lúcio Cardoso escreveu O Filho Pródigo, Dona Ruth Estevam, O Filho Pródigo. Então, nesse momento, o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, vem de encontro à ideia de terminar com o blackface. O cenário, o contexto social era o seguinte: atores brancos se pintavam de negros quando havia necessidade de representar um personagem negro nas narrativas encenadas nos palcos. Então, nesse contexto de total preconceito, porque não se dava oportunidade aos atores negros, surge um teatro mostrando que o negro pode fazer qualquer papel. Não tem nada a ver com cor de pele, as oportunidades, né? Então, para derrubar esses preconceitos, o TEM foi essencial. Em seguida, e através do teatro experimental, porque ela faz uma peça chamada Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Jorge Amado, vendo a representação dela no teatro, indica ela para o primeiro papel no cinema, que foi Terra Violenta, ainda na Atlântida Cinematográfica, uma das pioneiras companhias de cinema do Brasil. E ela se insere no cinema, na sétima arte, que foi sempre a paixão. Ela dizia: eu sou louca por filmes. Então, aí ela desbrava outros caminhos, né? O cinema faz uma projeção total, acho que a gente vai falar mais para frente, a questão do Cine a Moça, que foi o grande filme dela, mas foi nesse contexto que ela surge. Agora, falando um pouquinho do meu contato com ela, foi realmente em 2016, há 5 anos que começou essa pesquisa, quando eu pude conhecê-la, pude conhecer um pouquinho mais da história dela, e aí sim veio a vontade de perpetuar essa história num livro. Tá bom. Você deu aí uma geral, né? Eu vou fazer por partes, a gente ainda tem um tempo ainda de entrevista, mas como é que foi o seu contato com ela, quando você a conheceu? Foi presencial? Porque hoje a gente falou online, nem tinha isso na época. Como é que foi quando você encontrou com ela, você conversou com ela? Qual foi a sua impressão sobre a atriz? Sobre a mulher, principalmente. Foi um momento único, porque eu, muito jovem, começando na carreira e encontrando uma mulher que, para mim, era um tesouro, né? É um tesouro nacional, por representar todo esse pioneirismo e por representar a possibilidade de existirmos enquanto artistas, porque ela sempre falava, né? A possibilidade de um artista, então a presença de Ruth é a possibilidade minha e de outros sermos artistas também. A gente tem essa esperança a partir de mulheres vitoriosas como ela. E no primeiro encontro, ela ficou muito espantada, porque eu tinha 19 anos, ela já tinha 95. Ai, que Então, ela demais! Olha que encontro lindo! não é, olha a diferença, né, a nossa diferença de gerações. E ela falou assim: você sabe mais da minha carreira do que eu mesma. Aquilo foi tão significativo para mim, porque eu já pesquisava, desde a infância, eu pesquisava sobre todos esses pioneiros do teatro. Sempre gostei desse tema. E aí, nosso encontro foi embalado por fotos. Ela me mostrou fotos da carreira dela, contou diversas histórias. Era uma contadora de história maravilhosa, Ai, uma que memória delícia! incrível, ela era lúcida, né, super lúcida. Então, foi um momento assim muito gostoso de estar com ela, podendo ouvir dela essas histórias. E naquele momento, ela sugeriu uma coisa. Ela falou assim: eu tenho tantas histórias para contar, você podia fazer um livro. Então, isso me motivou. Eu não sabia que eu tinha as ferramentas para escrever uma biografia, não estava na minha ideia isso, mas a partir desse encontro nasce uma amizade que, ao longo de 3 anos, até infelizmente o falecimento dela, nós continuamos nos visitando sempre. Então, eu sou de São Paulo, ela do Rio, mas eu ia muito ao Rio, pelo menos a cada 2 meses, né, eu ia visitá-la, e desenvolvemos uma amizade, íamos ao teatro, assistíamos filmes juntos. Ai, que privilégio! Uma vez, só para elucidar algo tão significativo para mim, que foi quando eu estava sentado no sofá junto com ela tinha muito frio, e ela falou assim: Igor, será que eu posso pôr os meus pés sobre a sua perna? E a gente estava assistindo um filme. E assim você esquenta meus pés, ela brincou. Aí eu falei: claro. E quando ela era uma mulher muito
assim, muito reservada. Então, a partir desse momento que ela sentiu a vontade, né, de ter um gesto desse tão natural entre amigos, é uma Íntimo coisa até, muito é. íntima, né, muito íntima essa é a palavra. Quando aconteceu isso, eu falei, poxa, eu acho que eu também faço parte da vida dela, de alguma forma, assim como ela faz parte da minha vida de uma forma imensa. Então foi essa a nossa relação, de muita amizade, de muita admiração, e aí sim nasceu essa pesquisa, essa vontade e essa certeza de que eu não me separaria dela, nunca. Ela, quando ela começa a contar a história dela, e ela conta da infância, isso para ela era uma coisa triste, contar da infância, por ter sido uma infância mais pobre. Esse desafio, esse momento, né, que a gente não falou muito bem, que se hoje, um passado muito recente, ser atriz não era bem visto, né, que você bem colocou, imagina ela no papel dela como mulher negra, tudo que ela enfrentou. Quando ela conta isso, como é que ela passa isso para você? Com tristeza, com superação? Qual foi o sentimento que você possa falar para a gente? Foi um misto, né? Foi um misto de sensações que eu pude sentir através do olhar dela. Porque a infância, só recapitulando um pouquinho, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas com meses foi para Minas Gerais. Então, ela era muito bebê quando teve essa vivência livre no interior de Minas, e até os 10 anos ela morou lá, que foi até quando o pai dela faleceu, e aí ela, os 2 irmãos e a mãe voltam para o Rio. Nessa infância em Minas, ela vivia afastada de tudo, uma vida de interior, na roça, tinha uma casa aqui, outra ali lá longe, então era uma infância muito solitária. Só que ela dizia assim, eu vivia brincando no mato, inventando coisas, ela não se sentia triste por ser sozinha, porque os irmãos eram bem menores que ela. Então, nessa primeira fase, ela contava, assim, até dando risada de quanto que ela se reinventava, vamos dizer assim. Depois, quando ela vai para o Rio, aí ela se apaixonou pelo cinema, porque uma das primeiras coisas que ela fez foi ir ao cinema, então ela não conhecia o que era cinema, ela se encanta, se apaixona, e dentro do coração dela nasce esse desejo de ser atriz. Aí vem o problema. Aí sim vem a parte em que ela já mostrava uma grande emoção ao tocar no assunto. Muito jovem, né, com 11, 12 anos, aquele desejo crescendo dentro do peito, as pessoas com as quais ela convivia diziam que não havia atrizes negras. Olha só o que diziam para uma criança. Não existem atrizes negras. Você quer colocar o chapéu onde você não alcança. Ela ouviu tudo isso. E ainda tinha a questão do preconceito da mulher, né? Então, uma mulher que se insere no mundo artístico não é levada a sério, não é levada a sério. Então, todos esses preconceitos que foram alardeados na cabeça dessa jovem traziam essa emoção para quando ela contava, relembrava, mas ela dizia uma coisa que me marcou muito, e eu tentei evidenciar isso no livro. Ela tinha uma certeza muito forte de que ela seria artista. Desde pequena ela tinha essa certeza. Ela falou até assim, eu não sei, ela falava, eu não sabia como eu ia ser, sabia que ia ser difícil, mas eu ia ser artista. Então, essa tenacidade dela evoca a grande verve pessoal que ela tinha de lutar pelos seus sonhos, né? Sem dúvida alguma, a motivação dela era essa realização pessoal de ser atriz, de conseguir mostrar também, através do seu trabalho, a dignidade da mulher negra, do povo negro, e tentar, de alguma forma, abrir portas para outros artistas. Muito legal esse resgate que você faz no momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento que a gente está vencendo essas barreiras todas do preconceito, lutando para isso. Então, eu acho que o principal legado dela é essa força, né? Essa certeza que ela tinha. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar mais da carreira dela e você vai poder destacar os principais trabalhos da atriz Ruth de Souza, tá bom? Um instante só. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir.
Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. O Opinião Livre está de volta. Eu estou conversando com o jornalista Igor Kassab, autor do livro Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes, 100 anos de história. Igor, por que a Menina dos Vagalumes? Essa é uma lembrança muito poética da infância dela em Minas Gerais. Ela, muito sozinha, brincava com os vagalumes e tentando colocá-los em pequenas caixas, tentando representar o que seria a iluminação do Rio de Janeiro, porque a mãe dela, né, dizia que o Rio de Janeiro era muito iluminado. Então, para mim, essa passagem é uma forma de interpretação, ainda que ela não soubesse o que era interpretação, mas é uma forma, e também é poético, porque representa o brilho da carreira, o brilho da ribalta, o brilho e a esperança de um dia ela se tornar atriz. E sim, né? E uma atriz que consegue se destacar no teatro, no cinema e na televisão é uma atriz completa, né? Muito, muito. Ela percorreu esses três segmentos com muita classe, muita elegância e com muita garra, né? De fazer sempre um trabalho que não desvalorizasse a questão da negritude, né? Que não reforçasse os estereótipos. E quando eu digo isso, é com relação justamente a esses personagens servis. Por que o negro sempre tem que fazer um papel servil? Ela queria derrubar isso, ela queria mostrar, eu posso ser uma professora, uma advogada, uma princesa, uma rainha. Não existiam esses personagens negros. Então, a partir do momento que vem Ruth de Souza com outros atores ali também do teatro experimental e outros que foram chegando nas gerações seguintes, foi uma motivação para que esses personagens negros pudessem ser enxergados dessa forma, em qualquer tipo de papel social. A Ruth estudou 1 ano de artes dramáticas dos Estados Unidos. Foi uma conquista dela? Conta essa parte pra gente. Foi sim. Ela era ainda contratada na Veracruz, a companhia cinematográfica aqui de São Paulo, e Pascoal Carlos Magno, que era um grande teatrólogo brasileiro, conhecia o trabalho de Ruth pelo teatro experimental. E quando um representante da Rockefeller Foundation esteve no Brasil oferecendo uma bolsa de estudos para um brasileiro ou uma brasileira, ele mencionou assim: vocês dariam uma bolsa de estudos para uma menina negra? Olha só. E o representante da escola falou que sim, que não teria problema. Inclusive, levou, quando o Pascoal disse que a escolhida seria a Ruth de Souza pela grande capacidade artística que ela tinha, o representante mencionou que seria importante ela estudar em Caramo House, que era a primeira escola para atores negros norte-americanos, em Cleveland, Ohio. E ela passou 1 ano lá estudando não só artes cênicas, mas como figurino, maquiagem, cenografia. Olha que legal. Foi assistente de direção, então ela teve realmente uma formação completa nesse 1 ano de escola nos Estados Unidos, e também ela fez um intercâmbio, ela ficou mais ou menos 1 mês em Nova York, assistindo várias peças da Broadway. Ela era louca por cinema, então foi algo que mexeu muito com o imaginário dela. Nossa, imagina, né? Vamos transportar lá para trás o que deve ter sido realmente para ela esse momento. Agora, ela foi a primeira artista brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em 1954, pela atuação em Sim a Moça. Eu queria que você falasse sobre a participação dela nesse filme, né? E a repercussão desse prêmio na época. Foi algo mágico. Ela me dizia: Igor, Sim a Moça é meu cartão de visitas, porque realmente projetou ela para toda a crítica nacional e internacional. O filme Sim a Moça, dirigido por Tom Paine, mostra essa questão da abolição, né, da escravatura, e ela fez uma escrava, um papel coadjuvante com poucas falas. Eu gosto de mencionar isso só para dizer a questão de que mesmo sendo pouco aproveitada, né, porque ela poderia ter sido muito mais aproveitada nesse filme, mas sendo pouco aproveitada, ela, que não era protagonista, recebeu a indicação ao prêmio de melhor atriz em Veneza por uma simples razão: o talento enorme que ela possuía.
Apenas pelo olhar dela, você sentia o sofrimento daquela escrava. Então, isso é de uma beleza tão grande, é um lirismo que realmente passou dos telões cinematográficos para o coração dos espectadores. Ela vai ser indicada ao prêmio. Para a gente entender um pouquinho também a questão do pouco incentivo dado às artes também, ela não sabia que ela estava concorrendo, ela só soube quase no final da premiação, e não lá, a Vera Cruz não mandou nenhum representante para Veneza, nem ela, nem nenhum representante estiveram presentes no filme. Infelizmente, ela não ganhou, mas perdeu só por 2 votos. Ela concorria com mais 3 atrizes mundialmente conhecidas. Ela não era mundialmente conhecida, era o primeiro trabalho que a Europa conhecia sobre Ruth de Souza. E mesmo com todas essas dificuldades que eu mencionei, a crítica foi o que, pelo menos, conseguiu dar esse prêmio dela ser realmente reconhecida pelo seu talento dramático. E Georges Sade, o grande crítico francês, falou algo que acompanhou não só naquele momento a carreira dela, mas até os dias de hoje. Ele disse: jamais esqueceremos Ruth de Souza. Eu acho que essa é a prova do quanto ela é importante no cenário artístico brasileiro. E na TV ela participou de várias novelas, né? Várias minisséries. Quais papéis a gente poderia destacar aqui? Olha, começando por A Cabana do Pai Tomás, 1969, na Rede Globo, ela faz a protagonista, então a primeira protagonista negra das telenovelas da Rede Globo. Ela fez um papel deslumbrante em A Cabana do Pai Tomás. Depois ela fez o Bem Amado, de Dias Gomes, fazendo um par hilariante com Milton Gonçalves, outra lenda do nosso teatro. Depois ela fez o Grito, junto com Teresa Raquel, Glória Menezes. Foi um papel assim que ela fazia uma dama que acompanhava a Teresa Raquel, mas com uma elegância, com uma sofisticação, um papel belíssimo. Ela fez também Duas Vidas, que foi importante em 76, Duas Vidas, porque ela fazia uma diretora escolar. Então, fugia também daquele estereótipo da dama de companhia, da mulher simples, da enfermeira simples que ela tinha feito até então. Era uma diretora de escola que lutava porque estava acontecendo desapropriação da escola, então ainda tinha esse lado meio militante. Foi muito bacana, ela gostou muito de fazer. Depois ela fez algo que a gente não pode deixar de mencionar. Um caso especial, já nos anos 80, Quarto de Despejo, em que ela deu vida à escritora Carolina Maria de Jesus, que tão importante é também para a nossa história, e ela considerava na televisão esse o seu melhor papel, o que rendeu a ela uma página inteira no Jornal do Brasil, de Arthur da Távola, um crítico que no título colocou Ruth de Souza, a sacerdotisa da dramaturgia. Ela não era mais ela mesma, ela era totalmente Carolina. Essa foi um papel que deu muita alegria a ela. Depois ela continuou fazendo várias novelas, ela participou de Mandala, de Dias Gomes também. Depois Quem é Você, que ela fazia uma pianista, também foi bom, fugindo dos estereótipos, afirmando a questão positiva da mulher negra. Depois a mais recente foi o Clone, de Glória Pérez, que ela também fazia um papel assim, muito divertido, muito gostoso. Eu, como sou noveleira, tive a oportunidade de acompanhar vários trabalhos da Ruth de Souza, era fã dela realmente, e ela com certeza deixou essa marca, né? Uma marca que quem não lembra de Ruth Souza? Só você falar que você lembra realmente. Agora, como que a Ruth lidou com a questão do preconceito nessa trajetória dela? Ela reagia como? O que ela dizia em relação a isso para você? Ela tinha uma elegância muito forte para lidar com esse tema, porque ela dizia assim: você pode ser quem você quiser, com postura, educação e comportamento. Eu acho que foram essas as ferramentas que ela utilizou para derrubar os preconceitos. É preciso mencionar alguns pontos para a gente entender qual que eram essas barreiras. Uma vez ela fez uma personagem num filme que por 2 vezes ia se chamar Sebastiana, a personagem. E ela virou para o diretor e falou na segunda vez: nossa, por que é Sebastiana de novo? Aí ele virou para ela e disse assim:
Ruth, toda negra se chama Bastiana. Olha. Aí ela falou para ele, toda negra não, eu me chamo Ruth. Então, uma outra vez, ela queria muito fazer uma radionovela, estamos falando ainda dos anos 50, e finalzinho dos anos 50. E o produtor, ela perguntou se haveria a possibilidade de algum papel para uma radionovela, e ele respondeu, ai, Ruth, ainda não tem nenhum personagem para negro. Aí ela parou e pensou, mas é só minha voz que vai estar aparecendo? Como assim? Como que vão saber que eu sou negra? Então, essas são marcas, eu contei isso para poder mostrar a todos os espectadores a marca do que foi, né, a questão racial no mundo artístico e o quanto que ela teve que ser muito elegante e muito firme para dizer, não, eu me chamo Ruth, não, mas é só a minha voz. Por que que eu tenho que ser sempre a servil? Eu tenho mais para oferecer. O papel servil é muito louvável, mas é frustrante você construir a sua carreira fazendo sempre o mesmo papel. Então, eu acho que esses posicionamentos dela, essa classe, ela sabia muito bem se colocar, o estudo, né? Ela sempre falou, a gente precisa estudar, a gente precisa ler e ler. Uma vez ela deu uma entrevista que ela falou, eu leio peças e mais peças, mesmo sabendo que não terei a oportunidade de interpretá-las. Olha, por que ela fazia isso? Ela falava isso, Silvia, isso foi nos anos 50, só para a gente pontuar a data. Ela falou isso porque, naquele momento, rainhas, princesas, a temática da nobreza ainda era muito, para situar também, era uma grande temática das peças levadas nos maiores teatros do Brasil. Então, aquela questão de nobreza, de condes, reis, príncipes, famílias nobres, fazendeiros, barões, tudo isso era uma temática muito recorrente na narrativa dramatúrgica brasileira dos anos 50, 40, 50, 60. Então, nessa época da entrevista, ela fala isso, mencionava que ela não seria uma princesa, não seria uma rainha, a mocinha. Não, infelizmente, naquele momento, não eram dados papéis dessa amplitude, infelizmente, porque temos artistas, e tínhamos também naquele momento, artistas maravilhosos que podiam fazer esses papéis. Mas, infelizmente, o racismo estrutural, não há outra razão, o racismo estrutural, impediu que ela e outros artistas fizessem esses papéis. Então, mas mesmo assim, porque a gente pode pensar, poxa, ela devia ter uma tristeza grande dentro dela? Não. Ela tinha muita vontade de fazer bem feito e falava sempre assim, você pode ter 1 minuto em cena, 2 minutos em cena, mas eu vou dar tudo de mim porque aquela cena vai ser minha. Isso não é lindo? Não transborda amor? Ô Igor, a gente está quase no finalzinho do programa. Que mensagem você quer deixar com esse livro? E passar principalmente dentro desse aprendizado seu com a Ruth de Souza. Uns minutinhos só para você encerrar e falar um pouquinho do livro. O livro, ele traz também muitas críticas que nunca foram publicadas antes, falando do trabalho dela, e eu quis jogar luz a esses documentos porque eu acho que é algo histórico e algo que dimensiona a importância dela diante da construção do nosso teatro moderno, do nosso cinema e da nossa televisão. Então, o livro conta a história dela e traz todos esses apanhados históricos. A grande mensagem que eu quero deixar com esse livro é a positividade e a esperança de podermos existir em nossos nichos de trabalho e de sonhos. Porque quando se tem uma figura que venceu as pedras do caminho com uma resistência muito grande e com um amor, sobretudo amor, ela passa a mensagem de que é possível. A gente precisa acreditar que a gente consegue e é capaz de fazer. Uma frase que é linda e é dela e está no livro é a seguinte: podem dizer que você não pode fazer algo, mas se você quiser, você irá fazer. Não vai ser fácil, mas é preciso acreditar que você é capaz. Então, a mensagem de Ruth de Souza, para mim, e no livro, com certeza vai ser sempre: nós somos capazes de persistir e resistir em nossos objetivos. Muito bem, muito bem. Foi um prazer enorme conversar com você, viu, Igor? Sucesso e muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigada. E você aí que está acompanhando a gente, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Muito obrigada.